Nunca achei que uma reunião de família comum fosse destruir tudo o que eu acreditava sobre amor, lealdade e sucesso. Mas naquela noite, sentada à mesa, enquanto todos brindavam uma conquista que não era deles, eu percebi algo que me gelou por dentro. Eu não era parte daquela família. Eu era apenas útil. E quando deixei de ser útil, eles fizeram questão de me lembrar disso da pior forma possível. Eu sempre fui o tipo de pessoa que resolvia. Desde muito cedo, aprendi que se algo desse errado, todos olhariam para mim esperando uma solução. Não era algo que alguém dizia em voz alta, mas estava implícito em cada silêncio constrangedor, em cada olhar carregado de expectativa. Eu cresci em uma casa onde emoções não eram discutidas, apenas engolidas. Meu pai era um homem rígido, orgulhoso, obcecado pela imagem que projetava para fora. Trabalhava muito, falava pouco e acreditava que prover financeiramente era a única forma legítima de amor. Minha mãe sempre orbitou ao redor dele, apagando os próprios desejos para manter a paz. Eu era a filha mais velha. E isso, naquela casa, significava abrir mão de ser criança cedo demais. Enquanto outras pessoas da minha idade pensavam em festas, eu aprendi a calcular contas, a mediar discussões, a assumir responsabilidades que nunca foram oficialmente minhas. Quando algo dava errado, era para mim que vinham. Quando algo precisava ser consertado, também. Meu irmão mais novo, Daniel, cresceu em um universo paralelo dentro da mesma casa. Onde eu aprendi a ser forte, ele aprendia a ser protegido. Onde eu precisava explicar minhas escolhas, as dele eram sempre justificadas por alguém. Se eu falhava, era incompetência. Se ele falhava, era azar. Por muitos anos eu achei que isso era normal. Que famílias funcionavam assim. Que alguém sempre precisava ser o pilar. Eu só não percebia que pilares não recebem apoio. Eles só sustentam. Quando entrei na faculdade, escolhi um curso que não me apaixonava, mas que prometia estabilidade. Administração. Era prático, aceitável, respeitável. Meu pai aprovou com um aceno silencioso. Aquilo para mim já era validação suficiente. Trabalhei durante o dia e estudei à noite. Dormia pouco, vivendo em um estado constante de cansaço que eu nem questionava mais. Afinal, eu estava fazendo certo. Depois de formada, consegui um emprego razoável em uma empresa média. Nada extraordinário, mas o suficiente para pagar minhas contas e eventualmente ajudar em casa. E eu ajudei. No começo era algo pequeno. Um boleto atrasado aqui, uma compra de mercado ali. Depois começou a virar algo recorrente. Meu pai dizia que era temporário. Minha mãe agradecia com um sorriso cansado. Meu irmão nunca comentava. Eu nunca disse não. Talvez porque dizer não significasse admitir que eu também tinha limites. Os anos passaram assim. Trabalho, casa, família, responsabilidade. Até que tudo começou a mudar quando Daniel decidiu que queria empreender. Ele largou o emprego que tinha, dizendo que não se via preso a um chefe. Que queria algo maior. Algo próprio. Meus pais apoiaram imediatamente. E sem que ninguém dissesse claramente, eu entendi que esse apoio também passaria por mim. Foi nessa época que começaram as conversas estranhas. As reuniões em família com um tom diferente. As frases ditas pela metade. Os olhares trocados quando eu fazia perguntas demais. Algo estava sendo decidido. E eu não tinha sido convidada para a mesa. Na noite do jantar que mudou tudo, eu ainda acreditava que fazia parte daquela família de verdade. Eu ainda não sabia que, para eles, eu era apenas um recurso. Nos dias que se seguiram aquele jantar, eu comecei a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Não eram grandes revelações, mas pequenos detalhes que, quando somados, formavam um desenho incômodo. Conversas que paravam quando eu entrava na sala. Mensagens apagadas rápido demais. Mudanças sutis no tom de voz do meu pai quando falava comigo. Nada explícito. Tudo cuidadosamente disfarçado. Daniel passou a frequentar mais a casa dos meus pais. Sempre com o notebook debaixo do braço, falando sobre projetos, investidores, oportunidades que não podiam esperar.
Ele usava palavras grandes, mas quando eu fazia perguntas práticas, as respostas vinham vagas, escorregadias. Minha mãe, por outro lado, parecia nervosa. Ela me ligava mais do que o normal, perguntava como eu estava, se o trabalho ia bem, se eu estava economizando. No começo achei que era preocupação. Depois percebi que era sondagem. Uma noite ela comentou casualmente: "Você sempre foi tão responsável com dinheiro." O elogio veio acompanhado de um sorriso que não alcançou os olhos. Eu ri sem dar importância. Hoje, essa frase ecoa na minha cabeça como um aviso que eu ignorei. Algumas semanas depois, meu pai me chamou para conversar. Disse que queria minha opinião sobre o negócio do Daniel. Sentamos à mesa da cozinha, o mesmo lugar onde tantas decisões importantes da minha vida tinham sido tomadas sem que eu percebesse. Ele falou por quase 1 hora. Explicou que Daniel tinha uma ideia promissora, mas que bancos eram cruéis com quem estava começando. Falou de injustiças do sistema, de como pessoas talentosas eram barradas por falta de apoio inicial. Eu ouvi em silêncio. No final, ele respirou fundo e disse: "Família é para isso." Essas palavras sempre funcionaram comigo. Ele explicou que precisavam de um empréstimo pequeno para dar o pontapé inicial. Nada que me prejudicasse, segundo ele. Um valor que eu recuperaria rapidamente, com juros até. Olhei para minha mãe. Ela assentiu, apertando as mãos no colo. Daniel evitava meu olhar. Perguntei quanto exatamente eles precisavam. Quando meu pai disse o valor, senti o estômago apertar. Não era pequeno. Era praticamente toda a minha reserva de emergência. Disse que precisava pensar. O silêncio que se seguiu foi pesado demais. Meu pai franziu a testa, visivelmente desapontado. Minha mãe suspirou fundo. Daniel se mexeu na cadeira, incomodado. "Eu só achei que você acreditasse em mim", Daniel disse finalmente com a voz baixa. Não era um pedido. Era uma acusação. Passei a noite sem dormir. Fiz contas. Pensei nos riscos. Tentei ser racional. Mas cada pensamento lógico era engolido por anos de condicionamento emocional. Eles sempre estiveram lá. Eles são minha família. Eles nunca fariam algo para me prejudicar. Na manhã seguinte, liguei para meu pai e disse que ajudaria. A mudança no tom dele foi imediata. Alívio. Gratidão. Orgulho. Ele disse que eu estava fazendo a coisa certa. Transferi o dinheiro 2 dias depois. No começo, tudo parecia normal. Daniel me mandava mensagens falando de progresso, reuniões, possíveis parcerias. Me mantinha atualizada, pelo menos superficialmente. Mas com o tempo, as mensagens foram diminuindo. Quando eu perguntava algo mais específico, ele respondia horas depois. Às vezes, dias. Meus pais garantiam que tudo estava indo bem. Que eu não precisava me preocupar tanto. Que eu sempre fui ansiosa demais. Comecei a sentir algo novo. Não era medo. Era intuição. Uma sensação persistente de que eu tinha atravessado uma linha invisível. Que, ao ceder, eu tinha mudado meu papel naquela família de algo perigoso. De filha confiável para recurso disponível. A confirmação veio em uma tarde aparentemente comum. Eu estava no trabalho quando recebi uma ligação do banco. A atendente perguntou se eu reconhecia uma movimentação recente na minha conta. Um valor alto. Muito alto. Meu coração disparou. Disse que não. Ela explicou que havia sido autorizado um débito automático relacionado a um contrato de garantia. Contrato que eu nunca lembrava de ter assinado. Pedi para ela me enviar os detalhes por e-mail. Quando abri o documento minutos depois, senti o chão sumir sob meus pés. Meu nome estava lá. Minha assinatura também. Mas eu nunca tinha visto aquele contrato na vida. E o nome do beneficiário? Era o de Daniel. Eu reli o contrato pelo menos 5 vezes. Cada vez que meus olhos passavam pelo meu nome, meu corpo reagia como se estivesse lendo algo proibido. Um frio subia pelas pernas, atravessava o estômago e se alojava no peito. A assinatura parecia minha. Não era um rabisco qualquer.
Era a forma exata como eu assinava documentos oficiais, com a curva específica no final do sobrenome. Mas eu nunca tinha assinado aquilo. Nunca. Fechei o e-mail e fiquei olhando para a tela apagada do computador. Ao meu redor, o escritório seguia normal. Pessoas riam, teclados batiam, alguém esquentava comida no micro-ondas. O mundo não tinha parado, mas algo dentro de mim tinha rachado. Liguei para minha mãe. Ela atendeu rápido demais, como se estivesse esperando. Expliquei o que tinha acontecido, tentando manter a voz firme. Disse que o banco tinha ligado, que havia um contrato em meu nome, que eu não reconhecia aquela assinatura. Houve uma pausa. Não foi longa, mas foi o suficiente. Você deve ter esquecido, ela disse finalmente. A voz suave demais. Você assinou tanta coisa naquele dia. Meu coração acelerou. Eu não assinei contrato nenhum, mãe. Ela suspirou. Um suspiro cansado, quase teatral. Você estava nervosa. Seu pai explicou tudo. Às vezes a gente não lembra dos detalhes. Aquilo me atingiu de um jeito estranho. Não como uma negação direta, mas como uma tentativa sutil de reescrever minha memória. Disse que ia até o banco no dia seguinte. Ela respondeu rápido demais. Não precisa disso. Foi aí que eu soube. Algo estava muito errado. Naquela noite fui à casa dos meus pais sem avisar. Estacionei na rua, observando a fachada conhecida, tentando lembrar quantas vezes aquele lugar tinha sido sinônimo de segurança para mim. Bati na porta. Meu pai abriu com um sorriso automático que desapareceu no segundo em que me viu. Precisamos conversar, eu disse. Sentamos na sala. Daniel não estava lá. O que, naquele momento, me pareceu calculado. Coloquei o celular sobre a mesa e abri o contrato. Eu não assinei isso. Meu pai olhou rapidamente para o documento e depois desviou o olhar. Fia. Não, interrompi. Não começa. Minha mãe sentou ao lado dele. Os dois juntos. Sempre juntos quando algo precisava ser defendido. Meu pai disse que foi um mal-entendido. Que Daniel precisava agilizar as coisas. Que o banco estava pressionando. Que eles tinham certeza de que eu concordaria se estivesse lá. Vocês assinaram por mim? Perguntei, sentindo a voz tremer. Ninguém respondeu imediatamente. O silêncio confirmou tudo. Senti uma mistura de náusea e incredulidade. Não era só o dinheiro. Era a violação. A quebra de algo fundamental. Vocês cometeram um crime, eu disse quase num sussurro. Minha mãe se apressou em segurar minha mão. Afastei. Não dramatiza, ela disse. É só um papel. Só um papel. Eles falaram de sacrifícios. De tudo que fizeram por mim. De noites sem dormir, de contas pagas, de escolhas difíceis. Como se isso lhes desse o direito de usar meu nome, meu dinheiro, minha identidade. Quando perguntei onde Daniel estava, meu pai respondeu que ele preferiu não vir para evitar conflito. Aquilo me feriu mais do que eu esperava. Ele tinha feito isso comigo e ainda assim se escondia. Saí de lá sem gritar, sem chorar, sem ameaçar. No carro, minhas mãos tremiam tanto que demorei para ligar o motor. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Uma espécie de clareza dolorosa. Eles não me viam como filha. Me viam como solução. No dia seguinte, fui ao banco. Levei todos os documentos. Expliquei a situação com calma, embora por dentro estivesse em colapso. O gerente ouviu com atenção demais. Chamou outra pessoa. Depois outra. Disseram a palavra que eu estava evitando desde a noite anterior. Fraude. Saí de lá com uma pilha de papéis e um nó na garganta. Passei dias sem dormir direito. Cada notificação no celular me fazia pular. Daniel não entrou em contato uma única vez. Meus pais mandavam mensagens vagas, tentando normalizar a situação, perguntando se eu queria jantar no domingo. Como se nada tivesse acontecido. Foi então que recebi uma ligação inesperada. Era um advogado. Ele disse que representava Daniel. Disse que eu estava exagerando.
que qualquer denúncia poderia prejudicar a família inteira, que talvez fosse melhor resolver tudo internamente. Quando desliguei, minhas pernas cederam. Ali não havia mais dúvida. Eles tinham escolhido um lado. E não era o meu. Passei a noite sentada no chão da sala, cercada por documentos, tentando entender como cheguei ali. Como anos de confiança tinham sido usados contra mim com tanta facilidade. Não chorei. Estava além disso. O que senti foi luto. Luto pela família que eu achava que tinha. O confronto com Daniel não aconteceu do jeito que eu imaginei. Não houve gritos, nem revelações dramáticas em público, nem aquela cena catártica que a gente fantasia quando está ferido. Ele aconteceu de forma silenciosa, quase clínica, o que de certa forma doeu ainda mais. Foi Daniel quem me chamou para conversar. A mensagem veio curta, direta, sem pedido de desculpas. Precisamos resolver isso. Vamos conversar como adultos. Concordei em encontrá-lo num café perto da casa dos meus pais. Um lugar neutro, segundo ele. Para mim, parecia apenas mais uma tentativa de controlar o ambiente. Cheguei antes. Sentei perto da janela. Observei as pessoas passando na rua, tentando manter a respiração estável. Meu corpo ainda reagia como se estivesse em perigo iminente. Daniel chegou 10 minutos atrasado. Estava bem vestido demais para alguém prestes a pedir desculpas. Camisa passada, relógio caro, postura confiante. Sentou-se sem sorrir. Eu não achei que você fosse levar isso tão longe, foi a primeira coisa que ele disse. Nenhum sinto muito. Nenhum me perdoa. Respirei fundo. Você falsificou minha assinatura. Ele inclinou a cabeça, como se estivesse analisando uma criança sendo dramática. Eu agilizei um processo que você já tinha concordado verbalmente. Isso é crime. Ele suspirou, impaciente. Você sempre foi muito rígida. Muito certinha. Aquilo me atingiu de um jeito estranho. Como se ele estivesse falando de um defeito meu, e não de um erro monstruoso dele. Expliquei com calma que o banco tinha aberto uma investigação. Que eu tinha sido orientada a registrar a ocorrência. Que aquilo podia virar algo sério. Ele riu. Uma risada curta, seca. Você não vai fazer isso. Não foi um pedido. Foi uma afirmação. O que você acha que vai acontecer com nossos pais? Ele continuou. Com a reputação da família? Você quer ser responsável por isso? Ali estava. A chantagem emocional nua e crua. Senti uma onda de raiva subir, mas por baixo dela havia algo mais firme. Uma decisão que já tinha sido tomada, mesmo que eu ainda não tivesse dito em voz alta. Você deveria ter pensado nisso antes de usar meu nome sem permissão. Daniel se inclinou para a frente, baixando a voz. Você sempre se achou melhor do que a gente. Essa frase me pegou de surpresa. Mais inteligente. Mais correta. Sempre olhando de cima. Percebi naquele momento que essa história não era só sobre dinheiro. Era sobre ressentimento acumulado. Sobre comparações silenciosas feitas ao longo dos anos. Eu nunca quis competir com você, respondi. Eu só queria ser respeitada. Ele desviou o olhar por um segundo. Foi a única rachadura que vi. Mas logo voltou ao tom frio. Se você continuar com isso, eu vou lutar. Levantei da mesa. Então lute. Saí do café com as pernas trêmulas, mas a cabeça estranhamente clara. Naquela semana registrei o boletim de ocorrência. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Não pelo processo em si, mas pelo peso simbólico. Era oficial. Eu estava denunciando alguém da minha própria família. Meus pais reagiram como eu esperava e como eu temia. Meu pai ligou gritando. Disse que eu estava destruindo tudo. Que Daniel era jovem, que cometeu um erro, que eu devia proteger a família. Minha mãe chorou. Disse que eu estava sendo cruel. Que ela não dormia mais. Que aquilo podia matá-la de preocupação. Cada ligação era uma tentativa de me puxar de volta para o papel antigo. A filha que cede.
Há que resolve. Há que aguenta. Mas algo em mim tinha endurecido. Daniel parou de falar comigo. A comunicação passou a ser feita por advogados. Descobri através deles que o negócio promissor estava afundando. Dívidas, contratos mal feitos, promessas vazias. Meu nome tinha sido usado como garantia para mais de uma coisa. Quando percebi a dimensão real do problema, chorei pela primeira vez. Não de tristeza. De alívio por ter ido ao banco a tempo. As investigações avançaram. O banco congelou algumas contas. Daniel começou a sentir o peso real das escolhas que tinha feito. E então, numa noite chuvosa, meu pai apareceu na porta do meu apartamento. Sozinho. Parecia menor. Mais velho. Sentamos no sofá em silêncio por alguns minutos. Eu falei com você, ele disse finalmente. Não pedi explicações. Não precisava. Ele contou que nunca tinha visto Daniel daquele jeito. Que estava assustado. Que não sabia mais como consertar as coisas. Eu só queria que vocês se dessem bem, ele disse com a voz quebrada. Olhei para ele, sentindo algo que não era mais raiva, mas também não era perdão. Eu também queria. Quando ele foi embora, fiquei sentada no escuro, pensando no quanto amar alguém não significa protegê-lo das consequências. E no quanto me custou aprender isso. O processo não terminou rápido. Nada disso acontece rápido na vida real, por mais que a gente queira um encerramento limpo. Meses se passaram entre reuniões com advogados, e-mails formais, telefonemas que eu atendia com o coração disparado. Cada nova atualização era um lembrete constante de que aquela ferida ainda estava aberta. Daniel tentou um acordo. Não comigo diretamente, mas através do advogado. Uma proposta que, no papel, parecia razoável. Ele assumiria parte da dívida, eu retiraria a queixa, tudo ficaria em família. Quando li, senti um cansaço profundo. Não era sobre o dinheiro. Nunca tinha sido só isso. Era sobre responsabilidade. Sobre limites. Sobre o fato de que, se eu aceitasse aquilo, estaria dizendo que o que ele fez era apenas um erro administrativo e não uma traição. Recusei. Meus pais ficaram em silêncio por semanas depois disso. Um silêncio diferente dos outros. Não era mais acusatório, nem manipulador. Era pesado, confuso, quase envergonhado. Pela primeira vez, não tentavam me convencer de nada. Descobri por terceiros que Daniel tinha se mudado. Saiu da casa dos meus pais às pressas depois de uma discussão feia. Diziam que ele estava morando com amigos, tentando recomeçar. Não fui atrás. Eu precisava, pela primeira vez, escolher a mim mesma sem culpa. O banco encerrou a investigação com um acordo parcial. Meu nome foi desvinculado das garantias ilegais. Ainda perdi dinheiro. Não todo, mas uma quantia significativa. O suficiente para doer, mas não para me destruir. Daniel respondeu legalmente pelo que fez. Não vou entrar em detalhes, porque isso não é sobre vingança. Mas houve consequências reais. Pela primeira vez na vida, ele não foi protegido de tudo. Quando meus pais me chamaram para conversar, eu hesitei. Passei dias pensando se estava pronta. Se queria ouvir o que eles tinham a dizer ou se isso abriria algo que eu tinha acabado de começar a cicatrizar. Aceitei. Sentamos os três à mesa da cozinha. A mesma mesa onde tudo tinha começado. Minha mãe falou primeiro. Pediu desculpas. Não aquelas desculpas cheias de mas, nem condicionais. Foi simples. Dolorosa. Imperfeita. Ela disse que passou a vida tentando manter a família unida, mesmo que isso significasse ignorar coisas erradas. Que confundiu amor com controle. Que teve medo de perder o filho e acabou quase perdendo a filha. Meu pai chorou. De verdade. Pela primeira vez que me lembro. Disse que sempre me viu como forte demais. Autossuficiente demais. E que, por isso, achou que eu aguentaria qualquer coisa. Nunca parou para pensar no custo disso. Eu ouvi tudo em silêncio. Não perdoei naquele momento. Mas algo mudou.
Nos meses seguintes, nossa relação ficou diferente. Mais distante, mas mais honesta. Sem expectativas irreais. Sem aquela dinâmica em que eu precisava provar valor o tempo todo. Com Daniel, não houve reconciliação. Nos vimos uma única vez, por acaso, em um supermercado. Ele parecia mais magro, mais cansado. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Ele abriu a boca como se fosse dizer algo. Não disse. E eu também não. E, estranhamente, isso foi suficiente. Hoje, quando penso em tudo o que aconteceu, não sinto mais raiva. Sinto uma tristeza calma. A compreensão de que algumas pessoas só aprendem quando não há mais ninguém para amortecer a queda. Aprendi que família não é sinônimo de acesso irrestrito. Que amor não justifica abuso, nem mesmo quando vem disfarçado de preocupação. Aprendi que dizer não pode custar caro, mas dizer sim para tudo custa muito mais. Ainda estou reconstruindo algumas coisas. Financeiramente, emocionalmente. Mas estou em paz de um jeito que nunca estive antes. Não porque tudo se resolveu, mas porque pela primeira vez eu me escolhi. E isso mudou tudo.